Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o programa da nossa semana e especialmente hoje aqui com um convidado tão querido, alguém que já participou conosco ao longo desse ano de um programa ao qual falávamos sobre liturgia, que inclusive era uma das funções que ele ocupava aqui na Diocese, mas que hoje ele vem com uma novidade muito grande para nós. Então é assim com imenso prazer que a gente recebe mais uma vez o Padre Valdecir Ferreira aqui nos nossos estúdios e dizer que seja bem-vindo sempre entre nós, Padre Valdecir. Obrigado, Cidinho. Obrigado também a você, que mais uma vez me acolhe na sua casa. Realmente hoje com algumas novidades por aí, né, Cidinha? Então, as novidades aí, um padre tão jovem que sempre trabalhando ali como vice-reitor do seminário, com os seminaristas e na parte vocacional, e eis que foi convidado para ir trabalhar na CNBB, Padre Valdecir. Conta para nós isso. Pois é, foi um convite assim, um pouco inesperado. Nós temos dentro da CNBB algumas comissões que auxiliam nesse trabalho, né, no trabalho pastoral, no trabalho estrutural assim, da CNBB, para que possa agilizar um pouco melhor toda a evangelização a nível do Brasil. E dentre estas comissões tem uma comissão que se chama Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, que era um antigo setor da CNBB, o setor Vocações e Ministérios. Cuida justamente de padres, diáconos, os bispos novos, os bispos eméritos, né, a vida consagrada, seja ela a vida religiosa, a vida monástica, os leigos consagrados, a formação no seminário, a pastoral vocacional. E eu estou indo para trabalhar justamente nessa comissão. Uma comissão que tem uma série de organismos, uma comissão que é ampla, com um imenso trabalho, e fui convidado então para trabalhar junto a esta comissão na função de assessor para a Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada dentro da CNBB. No início do ano, Padre Valdecir, quando eu gravei aqui com o Padre Paulinho Amaral, e ele comentava da nomeação do Dom João de Avis como novo cardeal ali do Papa Bento XVI. E vocês têm algum parentesco, né? Temos, nós somos primos. Eu até tive a possibilidade de ir para o cardinalato também de Dom João, que foi a cerimônia, né? O consistório. É uma cerimônia, uma celebração em que o Papa consagra esses novos cardeais e também impõe, coloca o barrete, que é aquele chapeuzinho vermelho que os cardeais usam. Então nós temos um parentesco. Inclusive, ele também trabalha no Vaticano, na Santa Sé, numa área parecida, que ocupa uma das partes da comissão que eu trabalho. Ele a nível mundial, né, trabalha como prefeito para a congregação da vida religiosa e dos institutos seculares, e eu agora vou trabalhar na comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada. Então também nisso nos unimos, nos assemelhamos um pouco, né? Então, eu fiz essa pergunta porque é uma curiosidade minha. Coincidência o chamado dos dois? Ou tem algo a ver esse grau de parentesco, a nomeação dele que impulsionou o seu convite? Porque tudo aconteceu ao longo desse ano de 2012. Sim, foi né? tudo muito rápido. Na verdade, eu até costumo dizer que nesse ano aconteceram muitas coisas assim de repente, né? Eu tive a possibilidade, a graça de 2 vezes para a Itália, para conhecer, e depois também para o consistório, para a nomeação de Dom João. Depois eu tive o fato de perder minha mãe também durante esse ano, de maneira assim inesperada. Por fim, quando eu pensava que estava tudo certo e ajeitado, vem esse convite, né? Por incrível que pareça, não tem uma ligação com Dom João esse convite, porque Dom João ficou sabendo até depois, acerca de que eu havia sido convidado para trabalhar na CNBB, que moraria em Brasília. Agora eu vou residir também em Brasília, e ficou sabendo por uma das irmãs dele, que mora em Brasília, que é psicóloga, e lá então nós vamos ter uma proximidade assim também um pouco maior. Ela me ligou parabenizando e também dando os votos de acolhida. Então, por incrível que pareça, não tem assim um dedo, por assim dizer, está indo porque Dom João o convidou ou mexeu para que ele pudesse estar lá. Mas é o mesmo setor que nós vamos trabalhar, isso sim. Com certeza vão poder trocar muitas experiências, né? As escalas são diferentes, as dimensões, mas o trabalho é sempre o mesmo. Isso, a proporção talvez, né? Ele a nível mundial tem toda uma dinâmica muito maior. No entanto, também aqui no Brasil, com essa extensão territorial, e o trabalho vai do Rio Grande do Sul até Nordeste, Norte,
nós vamos ter esta extensão mesmo de trabalho dentro desta comissão. Então também não é um trabalho pequeno, é imensa, são imensas as atividades. Quando você me falava dos fatos marcantes ao longo desse ano, comentou aí de ter perdido a sua mãe, infelizmente eu até nem fiquei sabendo a tempo, mas a gente já transmite aqui os nossos sentimentos de pesar. E aproveitar o gancho, Padre Valdecir, embora não seja o foco do nosso programa hoje, mas nós sabemos que muitos daqueles que nos assistem também de repente deparam com esse inesperado, que é perder alguém muito querido. Então, sei lá, se pudesse de repente partilhar conosco um pouco dessa experiência, até no sentido de um fortalecimento, né, um testemunho para quem nos assiste lá, de como lidar com essa situação que todos nós, como mortais, sabemos que um dia teremos que passar, mas que é muito difícil aceitar quando acontece, né? A realidade da morte é algo que nos surpreende. Eu acredito que também, como eu, muitas ou muitos de vocês que nos assistem podem se deparar. Eu sempre participei da vida de tantas pessoas a partir desse momento, um momento duro, difícil, de tristeza, mas não havia, talvez presenciado de maneira mais próxima quanto a esta realidade da perda de alguém tão próximo e tão querido. Então foi há 2 meses atrás, né, quando, depois de ter trabalhado um dia todo, né, eu recebo a notícia no finalzinho da noite que minha mãe, de maneira inesperada, havia falecido, vítima de um infarto fulminante. Também ela tinha trabalhado o dia todo e estava se preparando para descansar quando ela se sentiu mal e já foi embora, partiu para o paraíso. Eu acredito que a minha maior dor não tenha sido a dor da perda, porque a fé nos sustenta e a esperança nos mantém a partir desta realidade bonita da ressurreição. O que mais, talvez, naquele momento gerou uma circunstância de instabilidade foi o fato de não ter a oportunidade de me despedir, de dizer um adeus, de poder relatar um pouco, né, de quanto tinha sido importante a vida dela na minha vida e a minha vida também na vida dela. Então foi assim, algo tudo muito inesperado. No entanto, eu acredito que toda esta realidade, esta passagem, esta vida que nós tivemos juntos foi marcada por muito amor, por muito carinho, por muita reciprocidade. E isso é o que me mantém. Me mantém assim, na saudade, porque é algo que me fazia bem a presença dela. No entanto, me mantém também alicerçado no horizonte da fé, que me possibilita a lembrança de que no Senhor todos nós formamos esse corpo. E aquilo que a liturgia nos fala, né, que nós nos unimos entre céu e terra para louvar e bendizer a Deus. Então, em cada momento que eu, como terra, me proponho a viver nesta realidade também em céu, me unir ao céu, eu me uno também à minha mãe. E eu lembro que naqueles dias, né, um leigo consagrado ligando, lá do Rio Grande do Sul, ele me falava: olha, Padre Valdecir, viver a presença de Jesus abandonado e crucificado, ela é importante na vida da gente. Porém, abraçar a presença de Jesus abandonado e crucificado que se manifesta nesse momento é o ideal para toda uma vida, porque nós encontramos o consolo necessário. Então aquelas palavras me deram um horizonte novo, a ponto de perceber que eu não poderia continuar simplesmente na tristeza. A esperança é aquilo que deveria iluminar agora a minha realidade. E é isso que eu coloco para você. Jesus, ele vai se apresentar também no horizonte, nesse vulto, né, do seu abandono e da cruz. É importante abraçá-lo. É importante estar naquela atitude como Maria, né, de prontidão aos pés da cruz, acompanhando e sofrendo, mas não perdendo o foco, que é justamente esta presença do ressuscitado, porque ele não para na cruz, ele não para na morte, ele dá esse passo, ele nos conduz a uma realidade muito mais profunda, que é a ressurreição. E mesmo quando nós nos sentimos impulsionados a quase nos perder diante do sofrimento, é como se nós gritássemos como Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Mas quando nós damos o passo da fé, naquela intenção de poder dizer: Pai, também nós em Tuas mãos entregamos a nossa vida, o nosso espírito, tudo aquilo que nós somos na Tua vontade, abrem-se novos horizontes, novas perspectivas,
e tudo se torna mais claro. Então faz pouquinho tempo, mas eu procuro me consolar dessa maneira, né? Talvez nunca eu tenha sentido tanta presença e o consolo de Deus como nesse momento. Talvez você também possa se abrir para sentir também essa presença de Deus nesse momento da sua vida. No meu caso foi algo muito inesperado, mas que também da mesma maneira como me foi tirado esta pessoa querida de maneira muito inesperada, Deus também se manifestou de maneira muito mais gradativa e inesperada, de uma abertura enorme no meu ser. Eu acredito que vai muito da nossa abertura e da nossa confiança em Deus. Quando nós confiamos, Ele faz um trabalho imenso, um trabalho belíssimo no nosso interior. Mas basta que tenhamos esta capacidade e a coragem, a audácia de nos abrir a Ele. Padre Valdecir, lhe agradeço aí por abrir nesse testemunho, até nem fazia mesmo parte da nossa pauta, mas quando você dizia que talvez a dor de tê-la perdido não foi tão grande quanto a dor de saber que, poxa, eu poderia ter dito tantas coisas que não disse. E isso eu acho que é muito importante a gente trazer à tona dentro do nosso mundo, né? As pessoas estão tão ocupadas em fazer tantas coisas e às vezes não valorizam os relacionamentos, né? E onde o inesperado pode acontecer e é muito triste, né? Ainda no seu caso, não que a distância da mãe, mas sempre, é claro, que mantinha dentro de uma amizade, um carinho, um respeito muito grande. Mas nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, deixam coisinhas pequenas interferir na vida e se afastam. E depois chega numa hora dessa, aí é maior ainda o vazio, acredito eu, né? Hoje nós vivemos uma realidade de relacionamentos. A linguagem técnica nós chamamos de relacionamentos líquidos. É como se nós não conseguíssemos pegar, ele esvai ou ele vaza pelos nossos dedos. Nós precisamos, ao invés de ter relacionamentos tão frágeis ou relacionamentos líquidos, nós precisamos de ter relacionamentos autênticos. Seja na vida de família, no trabalho, na amizade, na vida de igreja, onde quer que seja. Não importa onde quer que seja, o importante é que tenhamos relacionamentos autênticos. Não só relacionamentos afetivos de cunho enquanto esposo, esposa, né, ou namorado, namorada, em todas as instâncias. Se hoje eu estabeleço com você um relacionamento, né, então que o meu relacionamento seja autêntico na nossa amizade, no contato, no profissionalismo, onde quer que seja. O mundo hoje é carente de pessoas que tenham a capacidade de se relacionar de maneira autêntica, de maneira verdadeira. O ano passado eu participei de um congresso na Costa Rica e um dos congressistas, ele nos apontava a necessidade de não sermos pessoas sinceras, mas pessoas verdadeiras. Acho que isso vai muito no campo dos relacionamentos. A pessoa sincera, ela para no sentimento. Quando, por exemplo, é proposto algo a ela. Você poderia fazer tal coisa? Não, não posso. Mas por que você não pode? Porque eu não gosto. E ali se encerra o diálogo. Ao contrário, a pessoa verdadeira, ela vai dizer que não somente não gosta, mas ela vai dar as razões pela qual não gosta. Estas razões, o mundo é sedento de razão, de razões, de respostas. Talvez você em casa também é sedento de tantas respostas. Portanto, nós não podemos parar somente na sinceridade. Nós devemos dar o passo da verdade. Portanto, nós precisamos nos abrir a esta oportunidade de dizer a tantas pessoas aquilo que nós sentimos. Às vezes de corrigir quando é preciso, mas uma correção de maneira evangélica, de maneira que possa partir da experiência de Deus ou em Deus, e também dizer coisas boas. Dizer o quanto as pessoas são importantes, o quanto nós gostamos, amamos, o quanto as pessoas fazem bem por estarem perto de nós. E esta recíproca virá, porque também as pessoas terão esta liberdade de fazer isso conosco. E como é gostoso dizer o quanto nós somos amados, queridos pelas pessoas. Então não perca essa oportunidade. Eu lembro que uma semana antes que minha mãe falecesse, eu fiz algo assim, eu sempre ia para casa, mas ficava 2, 3 horas e já retornava para as atividades que possivelmente teria em Apucarana. Minha família é de Borrasópolis, então 70 quilômetros, não é que demoraria tanto para chegar. Mas uma semana antes dela falecer, eu fui e passei um dia todo. E foi um dia onde nós tivemos essa oportunidade de nos confidenciarmos uns aos outros em tantos sentidos. E quando eu me despedi, eu lembrava, mãe, pode contar comigo para o que for preciso. E ela também teve esta recíproca também,
sempre lembre que eu estarei disposta a acolhê-lo em tudo. Então esta marca foi o que ficou, porque sabíamos que nos queríamos bem um ao outro. Então ficou esta perspectiva, ficou esta lembrança, esta memória. Então eu não guardo memórias do que poderia ter feito. Hoje eu guardo memória daquilo que foi vivido. E é isso que torna eterna a presença das pessoas. Nós precisamos aprender a deixar rastros, marcas de eterno por onde passamos, para que as pessoas tenham gosto, saudade daquilo que nós oferecemos. Portanto, seja também um daquele que deixa sombra, rastro de eterno na vida por onde passa e por quem passa. Rastro de luz, né, Padre Valdecir? Rastro de coisas boas. A gente aproveita esse gancho aí do que nós falamos mesmo, que a nossa vida seja marcada por esses bons momentos que vivemos com as pessoas. Embora o materialismo hoje nos induz a querermos acumular sempre mais coisas, mas os momentos vivenciados, aquilo que nós somos, aqueles a quem amamos, aqueles a quem temos amizade, demonstramos carinho, é isso que vai de fato ficar para a eternidade. Mas é claro que o assunto nosso aqui ainda vai muito longe, porque temos bastante para explorar do nosso convidado de hoje, mas é o que nós faremos a seguir. Continuem conosco. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa, aqui batendo esse papo tão gostoso com o Padre Valdecir. Ele que agora no final do mês de maio teve aí essa grande novidade de ser convidado a trabalhar em uma das comissões lá da CNBB. E é disso que a gente quer falar então. Padre Valdecir de Borrasópolis, no Paraná, para todo o Brasil.
Dom João até brincava, né? Quando ele ia para alguns congressos e perguntavam de onde ele era. Ele falou: eu sou nascido em Santa Catarina, mas vivi em Borrasópolis. Daí o povo perguntava: mas existe? Onde é? E sempre questionavam, e ele fazia questão de colocar. Agora também, né? O padre Valdecir, de Borrasópolis, para o Brasil. Então eu recebi esse convite para trabalhar na CNBB. Era algo que vinha sendo pensado desde o final do ano. Mas não estava público, ainda estava muito no coração de Deus tudo isso. Em novembro, um padre de Brasília, ele fez uma indicação falando: olha, fique atento porque possivelmente você receba um convite para vir trabalhar na CNBB. A partir disso, eu fiquei na expectativa, aguardando, mas esse convite ainda não tinha chegado. Então ficou dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, eu recebi uma proposta de pensar sobre esta possibilidade. Em abril, Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, no Tocantins, que é o presidente desta comissão que eu vou trabalhar, ele entrou então em contato com Dom Celso, fazendo então esta convocação, este pedido também, para que eu pudesse estabelecer minha morada em Brasília e ali desenvolver o trabalho como assessor. Depois de um longo diálogo com Dom Celso, também com Dom Pedro, lá de Tocantins, com o Conselho de Presbíteros da Diocese, Colégio de Consultores, então se chegou à decisão de que eu seria liberado para esse trabalho, que tem, por sinal, um prazo. Ele é agora de 2012 até 2015. Eu estaria liberado da Diocese ou na Diocese para o trabalho na CNBB. E depois, então, se tornou público agora em maio, metade de maio, final de maio, que se tornou público, então, esta saída também com a divulgação já no Jornal da Diocese e depois por outros meios de comunicação. E agora também pelo Semente de Esperança, né, Padre Valdecir, não somente aqui pelos nossos amigos e amigas da TV Paraná, mas hoje o programa no YouTube também. Então, certamente que muita gente aí, quando conhecer de outro lugar, fala: mas eu já vi na internet o Padre Valdecir também numa entrevista. Bom, Padre Valdecir, nosso país é imenso, né? Com realidades muito diferentes a cada uma das regiões. Como é que já tem alguma ideia, assim, algum plano traçado para esse programa, esse trabalho que vai realizar lá, sabendo dessa dimensão do nosso país? O meu trabalho específico vai ser justamente com o serviço de animação vocacional, ou mais comumente chamado de pastoral vocacional, que hoje é uma exigência e também uma urgência. Além de ser uma exigência, também é uma urgência em todo o Brasil. E também acompanhar um pouco mais de perto a OSIB, que é a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. Então, oferecer a possibilidade de estar junto e assessorar, junto com esta organização, que tem uma presidência, os trabalhos frente aos seminários e institutos. É um desafio, né? O Brasil é muito grande, há uma diferenciação não somente em linguagem, mas também uma diferenciação cultural, que vai me possibilitar, primeiramente, abrir novos horizontes para o trabalho, me sentir desafiado por esse trabalho, mas também me impulsionar para que eu possa ter uma dimensão de proporcionalidade do que é a igreja no Brasil. Então, hoje nós pensamos em alguns focos de trabalho frente ao trabalho vocacional, a esta dimensão vocacional, que é justamente as campanhas vocacionais. Inclusive, depois que terminarmos a Jornada Mundial da Juventude, teremos uma campanha publicitária vocacional. Então, nós já estamos trabalhando em cima disso. Inclusive, semana passada, eu estava em São Paulo, em 2 dias em São Paulo, em reunião, para trabalhar a questão do marketing vocacional para todo o Brasil. E já programando para 2014 um simpósio vocacional que culminará com o desenvolvimento das atividades vocacionais e também uma recapitulação daquilo que já foi feito em 30 anos depois do primeiro ano vocacional, 50 anos depois da primeira Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, né, e uma série de outras atividades, como 3 congressos nacionais, 3 congressos latino-americanos e caribenhos de vocações. Depois de todas essas atividades, é momento de repensar
e de poder avaliar as nossas estruturas internas do trabalho vocacional. E também oferecer agora novos horizontes, novas pistas, novas luzes, porque a nossa juventude, que é o público-alvo do nosso trabalho, já não é mais a juventude da década de 80, onde nós tínhamos um trabalho estruturado, uma linguagem, canções, textos. É preciso agora atualizar todas estas realidades, todas estas posturas enquanto trabalho vocacional e dar o passo de não somente atualizar, mas adentrar o mundo juvenil, das juventudes, das várias juventudes, que é esta a nomenclatura que utilizamos hoje, e a partir disso, então, desenvolver o trabalho vocacional. Não somente desenvolver, mas reestruturar, revitalizar e, às vezes, auxiliar até mesmo na criação do trabalho vocacional em tantos lugares que hoje já não existem mais. E o fato de pouco mais de um ano de você assumir essa tarefa, ser realizada aqui no Brasil pela primeira vez a Jornada Mundial da Juventude e que, de fato, colocar os jovens em evidência dentro do mundo católico, do mundo cristão. Isso daí já teve uma forcinha do Espírito Santo no teu trabalho, hein, Padre Valdecir? E, por incrível que pareça, assim, nós conversávamos com Dom Valdemar, que é o bispo referencial para o trabalho vocacional, a pastoral vocacional, e para o ZIB, também com uma comissão que está pensando, né, nesta publicidade vocacional para o ano que vem, e nós falávamos justamente isso. A Jornada Mundial da Juventude será um momento de reavivar o coração da nossa juventude para esta presença de Deus. É, na verdade, tirar tantas coisas do coração que às vezes são como entulhos no coração que impedem de que Deus possa ter um lugar privilegiado. E isso já está acontecendo. Há um ano, mais ou menos, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora vem, então, passando de diocese em diocese, em estado, né, ultimamente está no estado de Goiás, e nós teremos a graça, inclusive, da nossa diocese, no dia de carnaval do ano que vem, 2013, a cruz e também o ícone de Nossa Senhora estarem presentes aqui na nossa diocese. Ainda nós não sabemos como vai ser esta passagem ou as atividades, mas já é certa que tanto a cruz quanto o ícone estarão aqui na nossa diocese. Por onde a cruz e por onde o ícone passam, nós vamos encontrando momentos de conversão. Por mais que sejam só símbolos que nos remetem, sinais que nos remetem à presença de Deus, são só sinais, mas já nos fazem uma ligação com a presença do transcendente. Nos levam, nos elevam. E muitos jovens estão sendo tocados, porque percebem que se Jesus foi capaz de entregar a sua vida, e o meio desta entrega foi, no máximo, a cruz, no ponto alto, também eles podem entregar a sua vida. Se como Maria, uma jovem simples da Galileia, lá em Nazaré, também deu esse passo, também nós, enquanto jovens, podemos dar esse passo. Hoje nós falamos desta maternidade espiritual de também gerarmos Jesus a partir da nossa vida, como Maria. Não somente o Jesus físico, mas o Jesus nos relacionamentos. Nós, cada vez que estabelecemos a nossa presença, eu com o outro, nós criamos a presença de Jesus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Ele está no meio de nós. É isto que Jesus nos diz. Então, é gerar a presença de Jesus para o mundo. Nós precisamos aprender isso. E por onde a cruz e o ícone passam, eles vão gerando, vão criando essa expectativa. Então imagine, se com os símbolos nesta peregrinação tem esta força, com a presença do Papa, com todas as atividades, a semana missionária que antecederá a Jornada Mundial da Juventude e tantas outras atividades, o quanto florescimento nós teremos neste momento na Igreja do Brasil. Então, eu acredito que muito trabalho vai se ter. Com certeza, né? A nossa comissão também estará muito envolvida, porque o trabalho vocacional é um trabalho direto com os jovens, uma abordagem muito próxima, muito direta, mas além do trabalho, nós teremos o florescimento vocacional novamente na Igreja no Brasil. Padre Valdecir, eu acho que a Igreja tem que aproveitar muito essa oportunidade, porque isso é uma realidade. O rosto dentro da nossa igreja hoje é mais as pessoas mais maduras, né? Qualquer comunidade que o padre celebra,
Dá, talvez alguns até para nominar ali, contar a quantidade de jovens que tem. Então, o fato da realização de uma jornada mundial aqui no Brasil, nosso país que tem essa tradição católica, receber mais uma vez a visita do Papa, mas nesse caráter ele vem para os jovens, né? E não para peregrinações por outras cidades, como aconteceu. Então, aproveitar mesmo esse momento e ver se a gente consegue tocar o coração dos jovens, porque eu acredito que é o futuro da nossa igreja está nos jovens, né? As pessoas aí de 50, 60 anos talvez tenham um longo tempo, mas querendo ou não, a disposição para o trabalho, tudo vai se tornando mais difícil. E nós temos que ver a juventude chegando e a vibração, a beleza dessa faixa etária, né? O pique que os jovens têm, a alegria, enfim, quantas coisas boas para serem aproveitadas não somente dentro do mundo secular, mas também nessa fase dentro da igreja, né? Muito se fala de juventude, às vezes até de maneira um pouco crítica com a juventude, né? Falando que a juventude hoje é desinteressada, que a juventude hoje já não age mais como a juventude de antes. Eu acredito que graças ela não age como antes, porque cada juventude é uma juventude, né? Cada juventude é um período e cada momento tem um protagonismo. Eu diria que a juventude hoje, ou as juventudes, porque são tantos modos de ser jovem, nunca foi tão inquieta ou nunca esteve tanto em busca como neste momento. E por estar tanto em busca e por se ter tantas coisas que são oferecidas, talvez nunca se perdeu tanto como se perde hoje. Porque muito se busca, muito se encontra, mas nem sempre o que se encontra é essencial. É preciso buscar aquilo que é essencial. Porque se nós buscamos algo que é passageiro, transitório, nós estaremos em busca novamente. Nós precisamos ir ao encontro daquilo que é capaz de nos saciar, é capaz de dar saciedade para a nossa vida, que possa dar gosto de plenitude. É isso que a juventude tem sede, tem fome, tem vontade. Tem justamente isso, necessidade de plenitude. E eu acredito que a plenitude, na minha juventude, eu posso dizer que eu só encontrei em Deus, não houve outra maneira. Se for como padre, religioso, religiosa, como leigo comprometido na sociedade, na igreja, não importa, mas é preciso se preencher de plenitude. É isso que nós precisamos. Então hoje, dizer que a juventude não é comprometida, isso é uma mentira. A juventude é uma juventude que busca, mas precisa, ao mesmo tempo, quando busca, né, ser oferecido aquilo que possa eternizar na vida da juventude. Então, para isso, Deus é aquilo que mais pode nos eternizar na nossa vida. É uma juventude que busca, mas que também é uma juventude hoje assim muito mais esclarecida, diríamos assim. Então eles não se satisfazem com coisas superficiais. É como aquela outra conversa que tínhamos antes entre ser sincero e ser verdadeiro, né? A juventude, ela quer essas respostas verdadeiras para ela embarcar, diríamos assim, naquela verdade que está sendo apresentada. Às vezes nós fazemos propostas sinceras e eles querem propostas verdadeiras. A verdade, inclusive Jesus no Evangelho fala, a verdade vos libertará. Então, a verdade é uma proposta eterna. A sinceridade é uma proposta passageira. Então, nós precisamos fazer propostas verdadeiras para ter também uma resposta verdadeira da parte deles. Olha que bonito. Talvez você jovem aí assistindo nossos Sementes de Esperança hoje pela internet, que é muito mais fácil, né? Eu acho que os jovens hoje passam a maior parte do tempo deles diante de um computador, né, Padre Valdecir? Hoje, seja o notebook, seja o iPad ou o que for, mas está aí conectado na rede. E é interessante isso que ele nos fala, que busquemos então essa verdade, e essa verdade que realmente poderá nos libertar de medos, angústias, tantos questionamentos que essa idade em que vocês vivem, isso aí é real, mas é só Jesus que vai dar as verdadeiras respostas. Pensem nisso e continuem conosco. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br.
Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Grupo de Empresa Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar e a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Voltando com o nosso programa e hoje aqui conversando com o padre Valdecir Ferreira, e terminamos o bloco anterior falando das dificuldades de se evangelizar a nossa juventude, e aqui nos bastidores ainda conversávamos que às vezes os próprios projetos dentro da igreja se defasam muito rápido hoje, né, padre Valdecir, porque tudo anda muito depressa, especialmente através dos meios de comunicação, e essa comunicação em rede hoje com a internet, com o Facebook, com tantos outros sites. E dá para imaginar que a nossa igreja consiga dar uma chacoalhada, colocar padres assim tão jovens quanto você, para tentar acompanhar e vencer isso que já, vamos dizer assim, esse tempo que nós perdemos, né, para tentar agilizar um pouco mais? Uma necessidade. Eu acredito que nós não podemos nem nos questionar se teremos condição. Ou nós nos atualizamos, porque o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boa nova. Então, a boa nova ou boa notícia, ela tem que ser transmitida sempre como novidade. E se o mundo caminha nesta novidade dia após dia, seja ela na tecnologia ou nos meios de comunicação ou nas redes sociais, então o evangelho tem que acompanhar estas maneiras ou estas vias de inserção na vida do povo, da juventude, porque senão ele deixa de ser novidade. E o dia que o evangelho deixa de ser novidade, o dia que Jesus Cristo não for novidade, nós não temos mais por que nos reunir, ser igreja, não há mais... Porque Jesus Cristo é sempre novidade, ele sempre traz algo novo. Então é uma necessidade hoje, mais do que nunca, nos inserirmos nesses meios de comunicação. É impressionante como os jovens, por exemplo, se mobilizam. Eles em 5 minutos são capazes de enviar mensagens e se reunirem, seja via celular, Facebook ou outros meios de redes sociais. Eles se mobilizam, se concentram, né, reunindo-se e tomam algumas decisões. Então, se eles são capazes de fazer isso, e muitos desses jovens estão de uma ou outra maneira ligados à igreja,
Então nós precisamos aproveitar também essas vias nesta rapidez na comunicação. Imagine, se eles são capazes de se reunirem em 5 minutos, mobilizados por mensagens no celular, o quanto nós podemos evangelizar para atualizar a nossa vivência do Evangelho nesta perspectiva de também dar uma resposta ao mundo a partir da nossa vida nesses meios de comunicação. Claro, os meios de comunicação e as redes sociais são vias que não substituem o contato e os relacionamentos pessoais, que vêm num momento seguinte, muito unido e não posterior. Ele está junto, praticamente grudadinho ali com os elementos virtuais. Porque os elementos virtuais eles não podem substituir os relacionamentos pessoais. Inclusive alguns, por exemplo, dizem: eu tenho 2.000 amigos no Facebook. Não, você tem 2.000 pessoas que você se relaciona virtualmente, mas não são 2.000 amigos, porque o termo amizade ele vai muito mais profundo, ele tem uma dimensão muito mais própria, que a palavra depois, num outro momento, né, poderíamos até trabalhar sobre isso. Mas nós temos relacionamentos virtuais que devem nos conduzir para esse relacionamento que seja pessoal. Mas se hoje os relacionamentos virtuais são vias para os relacionamentos pessoais, nós temos que aproveitar, não podemos deixar passar essa oportunidade. Essa abertura aí, eu creio que de fato hoje é o lugar onde se consegue encontrar a maior quantidade de jovens. Mas, Padre Valdecir, dentro dessa pastoral vocacional, que aí ela já é mais específica mesmo, buscando as vocações sacerdotais, vocações religiosas. Até a gente já conversou numa outra ocasião que eu considero que a Diocese de Apucarana é uma diocese muito abençoada, porque os seminários sempre com bastante seminaristas e vocações fecundas, né? Porque acabam aí se tornando em ordenações de sacerdotes, por isso nós temos um grande número de padres jovens atuando aqui na nossa diocese. Agora, em termos de Brasil, acho que não é muito por aí. A experiência que você vai levar aqui é bem diferente daquela que vai encontrar por todo o nosso país. Sim, até é uma inquietação por parte de alguns bispos e de alguns setores da igreja, porque há uma diminuição no florescimento vocacional e no número de vocações, que é fruto de uma série de circunstâncias. A diminuição de filhos, famílias menos católicas, a diminuição da religiosidade. Nós vamos tendo também a vocação que muitas vezes não é compreendida. Nós vamos vendo ou passando a vocação como uma proposta de negação. Então, um religioso que professa os votos de pobreza, castidade e obediência. Então, se compreende pobreza como não poder ter nada. Não é a palavra não é o negativo. Na verdade, abrimos mão de ter tantas coisas para ser livre para conquistar tantas outras. Não é tanto ter, mas ser. É a proposta de Jesus Cristo isso. Não é abrir mão da própria vontade para fazer a vontade do superior, mas é dialogar para juntos compreendermos o que é vontade de Deus. Não é tanto deixar de ter relacionamentos afetivos ou até mesmo relacionamentos sexuais com o voto de castidade, mas é consagrar e se tornar livre para poder compreender que a nossa família vai muito além dos laços de sangue, que é o que o Evangelho nos propõe. Quem são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, diz o Senhor? São todos aqueles que ouvem e colocam em prática a minha palavra. Então, quando nós professamos os votos, ou até mesmo quando nós fazemos as nossas promessas sacerdotais, elas nos conduzem a uma liberdade, não a uma negação do próprio ser ou do próprio eu. E é diferente do que justamente aquilo que vem sendo proposto. Então, uma série de circunstâncias vão nos conduzindo a uma não vocacionalização da nossa igreja e da sociedade. A nossa diocese, com certeza, sempre foi muito abençoada em números de vocacionados, mesmo em números de padres, religiosos, religiosas, enfim, tivemos sempre um número de vocacionados, de vocações de especial consagração. Leigos também muito inseridos, comprometidos com a igreja. A nossa igreja na Diocese de Apucarana é uma igreja viva, né? Ela tem uma série de trabalhos, de atividades que são feitas. No entanto,
esse mesmo florescer vocacional no campo das vocações de especial consagração, dos ministérios ordenados e da vida consagrada, nem sempre, em tantos lugares no Brasil, está tão bem estruturado. Para isso, precisa ser feito um trabalho que vai exigir algumas bases fundamentais. Primeiro, de recordarmos que a oração pelas vocações é essencial e fundamental. Segundo, que a oração em família seja retomado não como algo das nossas avós piedosas, mas como uma exigência na proposta de ser igreja para os dias de hoje. Rezar em família é permanecer unido também em família. Depois é compreender que a família é o lugar onde florescem as vocações. Que aqueles que optam pela vocação à vida consagrada ao ministério ordenado, eles não renunciam a si mesmo, mas integram todas as dimensões do ser para melhor vivenciar a proposta de Deus. E depois, aproveitar daquilo que nós falávamos no momento anterior, de todas as vias, maneiras e circunstâncias para nos aproximar dos jovens. Porque muitas vezes nós ainda estamos numa igreja trancada na sacristia. Precisa abrir as portas da igreja, fazendo acontecer a novidade que é Jesus Cristo. Fazendo acontecer, talvez não, lembrando que a grande novidade é Jesus Cristo, utilizando-se de outros meios de comunicação, utilizando-se de uma grande novidade de poder, assim, se colocar na proposta de Deus, que hoje vem à nossa porta, nos visita novamente, que está junto de nós. Então nós não podemos mais ficar esperando que a juventude venha até nós. É preciso ir ao encontro. Retirar algumas amarras que nos impedem. Talvez seria o momento de refazer o processo do que o Papa João XXIII fez simbolicamente ao proclamar o Concílio Vaticano II. É preciso novamente, de maneira profética, abrir as janelas da nossa igreja para que algumas poeiras saiam e para que o ar novo do Espírito venha habitar entre nós. Então, a nível de Brasil, hoje é um pouco, talvez seria audácia dizer que vai ser feito todo esse processo. Claro que não vai ser feito por mim, Padre Valdecir, que você é assessor da CNBB. Não é isso. Na verdade, eu sou responsável como assessor de conduzir um trabalho para que a igreja se sinta responsável e para que ela possa se compreender vocacionalizada, ou seja, uma igreja vocacionada pelo batismo. É esse o meu trabalho. Audácia ou não, eu acredito muito no sopro do Espírito nessa hora, porque não sou eu quem vou fazer, é Deus quem vai fazer, né, em mim, numa coordenação desse trabalho, mas que contará também com o outro assessor, do qual eu vou trabalhar junto, de uma comissão, do qual fazem parte muitas pessoas, né, de uma igreja que é sedenta de homens e mulheres que sejam capazes de dar testemunho. Olha, Padre Valdecir, eu acredito que além das palavras bonitas, o testemunho ele move muito mais. Então, o fato de você ser um padre jovem, apaixonado pela sua vocação, nas vezes em que conversamos, seja o assunto que a gente aborda, ele é um sacerdote que ele ama ser sacerdote. Isso transparece no semblante dele quando ele fala de vocações, né? Então eu acredito que a sua própria imagem já é uma propaganda positiva de uma vocação sacerdotal, porque nós vivemos tempos aí, em muitos lugares do nosso país, em que só tem aqueles padres idosos. Então dá aquela ideia de que nos tempos atuais não tem mais um jovem disposto, diríamos assim, a abrir mão da sua vida social, sua vida profissional, sua vida familiar, para trabalhar a serviço do reino, né? Mas é aquilo que você tem mostrado e é o que a gente percebe dos nossos jovens, e acho que também o fato de termos hoje vários padres expostos na mídia, seja através da música, seja ali na Canção Nova, que mostra padres muito jovens celebrando, essa corrente positiva andando na nossa igreja hoje, essa corrente de vocações de gente jovem, né? Eu fui trabalhar esses dias com os padres de até 10 anos de ordenação da Arquidiocese de Londrina. E foi muito interessante porque a proposta que nós tínhamos era trabalhar o perfil vocacional na igreja no Brasil hoje, e os desafios, sugestões e as propostas. E de repente, no meio da nossa conversa,
um dos padres fez um comentário que eu acredito que seja de suma importância. Nós podemos fazer panfletos vocacionais, podemos fazer santinhos vocacionais, vídeos vocacionais. No entanto, se a nossa vida não for um outdoor vocacional, ou seja, uma exposição da alegria e da felicidade de viver por Jesus Cristo, não tem sentido falar, fazer coisas. É preciso transmitir com a vida aquilo que nós sentimos e aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós acreditamos. Então é também isso que eu acredito, né? Ele falava um pouco isso, sintetizava, eu acredito que o meu pensamento e a minha exposição naquele momento. Mas é preciso hoje se transformar em outdoors vocacionais. Nós precisamos nos transformar em grandes banners, cartazes vocacionais que gritam para o mundo a alegria de ser e de responder ao chamado de Deus. E também nessa época hoje, Padre Valdecir, que a sexualidade é tão assim aflorada, especialmente já nos adolescentes e nos jovens, o fato do celibato não é algo que talvez afaste alguns de abraçarem essa vocação, essa missão? Muitas vezes o celibato ele é assumido apenas como uma negação da própria sexualidade. Como se falasse, olha, a partir do momento em que eu vou para o seminário, eu vou para uma casa formativa, ou sou padre, ou sou irmã ou irmão, eu não posso mais me apaixonar ou ter um relacionamento afetivo. É anulado isso da vida, como se nós fôssemos além da nossa humanidade. O que nós fazemos quando assumimos o celibato, a castidade, é integrar todas estas dimensões e inclusive a vida afetiva e sexual, para poder se tornar mais livre nesta resposta ao chamado de Deus. Então, e também na atuação no meio da sociedade. Como padre, eu não estou livre, né, e nem estou assim isento de me apaixonar, eu não estou isento de, por exemplo, acontecer, né, de me encantar por alguma pessoa. Mas o trabalho que eu tenho que fazer no meu interior a ponto de apresentar, né, uma opção de vida que integre esta dimensão também da afetividade e da sexualidade como uma liberdade numa resposta a Deus, me torna muito mais verdadeiro para responder ao chamado de Deus. Então, viver o celibato não é se tornar livre dos relacionamentos afetivos ou sexuais, mas é se compreender muito melhor na própria vida, a ponto de que, abrindo mão, né, de alguns relacionamentos ou dos relacionamentos afetivos ou sexuais, ou afetivos e sexuais, ter esta liberdade. Então não se torna mais uma dimensão negativa. Porém, muitas vezes é transmitido como uma dimensão negativa, de negação ou até mesmo de anulação do próprio ser. Nós precisamos refazer esse processo. É preciso compreender que nós não nos anulamos, mas devemos ser pessoas plenamente integradas. É isso que nós precisamos. Padres, irmãs, freis, enfim, pessoas consagradas e ministros ordenados que sejam capazes de ser integrados em todas as suas dimensões. E por isso, livres para viver o que for preciso. Quando a gente fala de vocações, às vezes até citando algum texto bíblico, se prende muito no deixar tudo para seguir Jesus, né? Que é a proposta que ele faz. E eu acredito que, mesmo vivendo bem a vocação, mas é um deixar para trás, sim. Famílias, muitas vezes o trabalho, uma vida sentimental. Vale a pena? Vale. Com certeza vale muito a pena. A proposta de ver, eu falo assim, a partir da minha experiência, eu sempre fui alguém que busquei a independência, que tinha muitos sonhos grandiosos, né, de não somente fazer uma faculdade, mas depois de investir em mestrado, doutorado e tantas outras áreas, de ter um status vivencial muito assim grande. No entanto, eu fui capaz de deixar tudo isso, de uma vida às vezes até cômoda ou até mesmo de status, para viver a proposta de Jesus Cristo. Ele nos diz em uma parte do Evangelho: quem deixa pai, mãe e tantas outras coisas por mim ganhará 100 vezes mais.
virá também com perseguições. É a proposta, ele não nos esconde nada. Mas ele nos diz também isso, ganhará 100 vezes mais. Hoje eu deixo pai, mãe e tantas outras coisas para viver a vocação. Nesse momento da minha vocação, deixo pai, mãe e tantas outras coisas para assumir esse trabalho em Brasília. Lá, Deus me proporcionará encontrar pais, mães e irmãos que me auxiliarão e estarão comigo. Então, a família, na verdade, se alarga. Os nossos laços e os nossos relacionamentos autênticos, eles tomam uma nova proporção. Então, se eu posso dizer que vale a pena, muito. Se eu sou feliz como sacerdote, plenamente. E se acaso você também que nos assiste hoje, quiser fazer esse caminho de felicidade, quiser encontrar Jesus Cristo, não numa negação do próprio eu, mas numa proposta de viver a fidelidade, a felicidade e também esta proposta de poder ter a coragem de enfrentar os problemas alicerçados em uma comunidade, tendo o apoio de uma igreja, que seja pleno e verdadeiro, venha então seguir Jesus Cristo. É Ele quem te chama, é Ele quem faz esse convite. Talvez está utilizando da minha voz, destas imagens, do nosso programa nesse momento, mas é Ele quem te chama. Se quer uma proposta de felicidade, eu estou lhe oferecendo esta proposta. Viver Jesus Cristo e assumir Jesus Cristo como tudo na sua vida. Com esse testemunho, Padre Valdecir, a gente que tem essa certeza de que é o Espírito Santo que sopra nos caminhos da igreja, ele certamente que orientou as pessoas a convidá-la a integrar essa comissão lá na CNBB, e de nossa parte aqui do Sementes de Esperança só temos que lhe desejar um excelente trabalho e que seja assim bem frutífero nesse campo onde nós sabemos o quanto é necessária essa parte vocacional. Pedir que não se esqueça de nós, tá? Hoje aí pela internet poderá assistir aos nossos programas, inclusive logo que esse for exibido eu já te mando os links também. Quem sabe entre seus novos amigos possamos conquistar novos telespectadores para o Sementes de Esperança, e pedir também que, se possível, nos mantenha atualizados daquilo que vai acontecer. Agora, como você vai estar lá no centro da coisa, para a notícia chegar fresquinha para nós, né? Até porque muitas coisas boas sabemos que temos pela frente aí com a Jornada Mundial da Juventude, mas saber que, apesar da distância, a gente quer que esses laços criados aqui entre nós permaneçam, e também buscando sempre essa evangelização que a gente tenta fazer. Foi o possível mesmo para me manter unido a vocês. Deixo o Paraná, mas não me desligo do Paraná. Meu coração é muito paranaense, né? Então eu farei o possível para estar realmente unido a cada um de vocês, e com certeza o programa Sementes de Esperança vai estar no meu coração, e sempre que puder vou estar enviando alguma coisa também para utilizar o termo italiano, né, aggiornar, colocar em dia, né, esse momento de vida tão bonito que é a vida vocacional na igreja. Então estarei com vocês com toda certeza. Para nós será um prazer, de repente, algum vídeo, alguma coisa que possa nos mandar. Aquilo que nós dizíamos anteriormente, né? A Boa Nova de Jesus, ela tem que ter esse caráter de novidade, né? E hoje as coisas acontecem muito rápido, as informações são muito rápidas. Então, que o nosso programa também possa estar aí embarcando nessas novidades. Bom, Padre Valdecir, então lhe agradeço muito mais uma vez participar conosco. Sei que já está aí com as malinhas prontas para encarar esse novo desafio, mas que Deus continue lhe abençoando com esse dom maravilhoso de se comunicar tão bem, né? E, sobretudo, de viver assim com toda a autenticidade a sua vocação sacerdotal. A gente percebe muito isso desde esse pouco contato que tivemos, mas é perceptível. E agora, antes de encerrar, então, pedir que, como nosso sacerdote, que vai demorar um pouquinho, talvez vê-lo só por vídeos da CNBB, estar no nosso meio, pelo menos por 3 anos, que foi o que ele nos falou, né? Mas não sabemos quais são os projetos de Deus. Então, que deixe agora a sua despedida para quem nos assiste, e também a bênção de Deus, para que adentre em todos os lares, seja pela TV ou seja através de uma telinha aí do computador. Então, eu faço votos que todos aqueles que assistem, né, nesse momento percebam a grandiosidade do amor de Deus em cada momento na sua vida.
e saibam que se colocar à disposição de Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo é o maior presente que nós poderíamos receber. Vivê-lo e poder anunciá-lo, talvez é o de mais importante que devemos desenvolver também na nossa vida. Então fica assim o meu abraço a você que nos assiste e também agora a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essa bênção de Deus e essa nossa despedida do Padre Valdecir daqui então, desejando mais uma vez a ele muitas felicidades, sucesso onde for, mas principalmente que a luz de Deus continue iluminando os seus caminhos. E que essa mesma luz também possa estar adentrando no lar de cada um de vocês, porque com a luz de Deus iluminando o nosso caminho, certamente que nós saberemos melhor onde devemos pisar, por onde devemos trilhar. Agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, fica aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo programa.